Irmãos, abramos as nossas Bíblias no Salmo 119. A partir do verso 113. Salmo 119. Hoje chegamos aí ao bloco que se inicia no verso 113 e vai até o 120. Isso porque cada um dos blocos tem 8 versos, né? Nesse padrão poético aí, criado pelo autor do Salmo 119, que alguns suspeitam ter sido Davi, mas nós não temos como precisar quem de fato escreveu, né, o Salmo 119. O que sabemos é que de fato se tratava-se de alguém conhecedor não apenas da língua hebraica, mas da poesia hebraica, não é? É bom sempre lembrar que o Saltério, né, o livro de Salmos, de um modo geral, é basicamente um livro de poesias, né, ou um livro de canções, né? Já que toda canção é uma espécie de poesia, né? Nós temos isso aí no Salmo 119 de forma maestral, né, onde o salmista intencionalmente pega todo o alfabeto hebraico, né? Imagina alguém escrever um poema com o alfabeto lá no português, né? Onde cada uma das letras forma um dos seus blocos, né? E cada uma das frases também daquele bloco estão também dentro daquela mesma letra, né? Então nós temos aí assim a composição do Salmo 119. E hoje nós chegamos a esse bloco aí que está ligado à letra Samek do hebraico, que vai do 113 até o 120. Na terça-feira passada, né, nós vimos aqui com o presbítero Bado, talvez um dos versículos, né, que seja mais conhecido do Salmo 119, né, que é o verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É um salmo, inclusive, que representa bem o que é o Salmo 119, né? Neste amor, nesta veneração, nessa paixão do salmista pela palavra do Senhor, demonstrando como ele é o seu guia, a sua prática, o seu mapa, né? O seu norte em todas as coisas. E hoje iremos continuar, então, vendo o salmista nos mostrando que o crente fiel é aquele que ama a sua palavra, espera no Senhor diante da sua santidade e teme ao Senhor também por meio da sua palavra. Diz assim o verso a partir do 113: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque a falsidade e a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se minha carne com temor diante de ti, e temo os teus juízos. Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos ilumine nesta hora. Ó Deus, estamos diante da tua palavra, a qual temos a plena convicção, Deus, que só é possível, Deus, sermos transformados por ela, sermos impactados por ela, se o Senhor nos iluminar a nossa mente e o nosso coração, para compreender não apenas a letra, não apenas a compreensão do texto, mas a compreensão da verdade que vem do Senhor mesmo, por meio dela. Fale, Deus, ao coração dos meus irmãos,
através da exposição desse texto, daqueles que estão aqui, daqueles que nos acompanham em casa, e que em tudo assim o Senhor nos direcione por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A primeira mensagem desse texto, irmãos, é: o crente ama a palavra e rejeita a duplicidade. O crente ama a palavra e rejeita a duplicidade, ou rejeita a falsidade, ou a mentira. Você já deve ter percebido que essa é uma das tônicas do Salmo 119. O contraste que o autor apresenta entre a palavra de Deus como verdade, a palavra de Deus como verdade, que contrasta com a mentira, com a duplicidade, com a falsidade, que é própria deste mundo caído e daqueles que fazem parte deste mundo, mais especificamente dos ímpios. A ideia aqui é mostrar como o crente deve sempre estar do lado da verdade que vem da palavra do Senhor, da verdade revelada na palavra do Senhor. E é claro que aqui não estamos falando de qualquer verdade, mas daquilo que o Senhor nos revela por meio da sua palavra. Aí talvez você pense: mas pastor, mas a Bíblia não fala acerca de todas as coisas, né? Para ser a nossa fonte de verdade. Fala sim, direta ou indiretamente fala. Nós podemos encontrar ali princípios gerais que regem a nossa vida, o modo como nós devemos nos portar, pensar, agir diante dos dilemas deste mundo, né? Nós chamamos isso da analogia da fé, né? Se você pensar, por exemplo, me mostra aí um texto na Bíblia que fale acerca de como deve ser a relação do ser humano com as drogas, com os entorpecentes, não é? Onde é que você acha um versículo? Bem, só se você estiver sendo literalista, né? Que inclusive é uma forma muito ruim de olhar para as Escrituras, né? Muitos cometem esse erro, né? Mas a Bíblia não fala acerca deste tema, né? É porque eu gosto sempre de lembrar que não foi intenção do Senhor, ao nos dar a palavra, nos dar uma grande enciclopédia da vida, com de A a Z, né? Onde você vai lá e procura cocaína. Onde é que está a Bíblia falando de cocaína? Não tem, né? Não está falando nada sobre isso. Mas nós temos princípios gerais, por exemplo, quando a Bíblia diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito, não é? Inclusive, o princípio geral, quando a Bíblia nos diz que não devemos nos embriagar com vinho, né? Nem com nenhuma bebida alcoólica, ali ele está falando de qualquer coisa, inclusive remédios, podem ser também, né? Que podem nos tirar, né? Da ordem da nossa faculdade mental, da nossa racionalidade, né? Então sim, a Bíblia é o nosso princípio acerca da verdade, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, né? Quando ela, direto ou indiretamente, nos mostra isso. E aqui, neste bloco especificamente, o salmista começa então exaltando a lei do Senhor diante da duplicidade, né? O que significa isso, né? Ele está dizendo então: olha, eu aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. O Salmo 119, em seus blocos, né, em suas frases, perceba que também é muito comum no Salmo 119, essa característica aí da poesia. Às vezes cada frase ela é fechada, né, num sentido completo, e a próxima, apesar de estar dentro do mesmo bloco, mas é uma outra ideia também completa, né? Então aqui ele começa e termina o seu recado dizendo que ele aborrece a duplicidade, porém ama a lei do Senhor, fazendo esse contraste aqui, né? A duplicidade sendo ela contrária à lei do Senhor. A duplicidade aqui, irmãos, está ligada a toda mentira, a toda inverdade, a toda meia-verdade, a toda falsidade, sendo a lei do Senhor aquilo que traz certeza, né? Aquilo que traz estabilidade. A duplicidade também aponta aqui para a ideia de dubiedade, né? A ideia de incerteza, insegurança de um modo geral, né? E ele está contrastando aqui com a lei do Senhor, a qual ele ama. O amor também aqui, por sua vez, sendo o contrário ao aborrecimento, né? Então, qual é a atitude do salmista diante da falsidade, da impiedade que vem por meio da mentira? É o aborrecimento. Ele aborrece, ele afasta, né? Ele não quer estar perto dela. Enquanto a lei do Senhor, ele a ama, né? Ele quer estar próximo dela. E aqui
mostra como deve ser essa nossa atitude, né, diante das hipocrisias, diante da falta de integridade e de verdade. E isso aqui nem sempre é fácil, irmãos. Muitas vezes é um desafio. É um desafio, né? Quer ver uma coisa? Permitam-me dar um exemplo político. Em períodos de eleição e de campanha, o Brasil, principalmente nos últimos anos, né, não foi sempre assim não, tem se dividido defendendo os seus políticos quase como se fosse um time de futebol. E você não costuma ver, não é? Ou melhor, você só costuma ver um torcedor fanático falando mal do seu time se for para um torcedor do mesmo time, né? Mas para o time rival, para o time alheio, o time dele é sempre o melhor. Não tem defeitos, ele não aponta erros, e o time do outro é sempre o pior, né? Eu vi isso muito acontecer, irmãos, nesse período. A gente vê muito isso acontecer nos períodos políticos, né? As pessoas defendendo os seus candidatos numa defesa que inclusive faz vista grossa aos seus erros, faz vista grossa às suas inverdades, às suas mentiras, aos seus defeitos, não é? Quase que numa tentativa de uma defesa cabal, assim, né? Mas não deveria ser assim que o crente deveria agir. Ora, irmãos, a gente não deve agir assim diante de quem a gente ama. Você ama muito sua esposa, você ama muito seu filho, seu marido, sua esposa, mas diante de um erro que ele comete, não é nada sábio, não é nada cristão você passar a mão pela cabeça, fazer de conta que nada aconteceu, né? Porque afinal de contas trata-se de alguém que você ama, né? Então você defende a todo custo. Não. O que nós devemos defender a todo custo é a verdade. É a verdade. Percebe como, quando a gente apresenta o tema assim, né, todos nós enquanto crentes concordamos, né? Não, é verdade, isso é mesmo, temos que defender a verdade. O crente tem que estar do lado da verdade, da palavra do Senhor, e não da duplicidade. Até que essa verdade possa trazer alguma espécie de prejuízo a mim, ou aos meus, ou aquilo que eu amo, defendo, acredito, né? E não é assim, né? Nós devemos de fato estar do lado sempre da verdade do Senhor, daquilo que é íntegro, daquilo que é reto e que é correto, né? E é essa a ideia aqui do salmista, de aborrecer então a duplicidade, porém amar a lei do Senhor. Mas o verso 114, o salmista continua dizendo que o Senhor, é a palavra do Senhor então o seu refúgio, o seu escudo e a sua esperança. Diz o verso 14: Tu és o meu refúgio, o meu escudo, e na tua palavra eu espero. Mostrando ter na palavra do Senhor, o salmista, a sua força, né, a sua esperança. Então, mais uma vez, ele vai se voltar para aqueles que vivem na duplicidade, né, para dizer o quanto ele não quer nem relação com estes, né? Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Isso é algo muito pouco falado, né, irmãos, nos nossos dias. Muitas vezes da atitude que precisa ter o crente ao afastar-se dos ímpios, daqueles que cometem o caminho da impiedade, de uma amizade ou de uma proximidade com aqueles que não são servos do Senhor, com aqueles que não andam no caminho da integridade. Isso é algo muito pouco falado, né? E nós vemos aqui o salmista com essa atitude, né? Dizendo o quanto ele quer se apartar desses que praticam o mal, dos malfeitores, né? Daqueles que praticam a iniquidade. Por quê? Porque em contraste a isso, a sua intenção, a intenção do seu coração é guardar os mandamentos de Deus. E eis aqui uma boa bússola, né? Eis aqui uma boa bússola, ou um bom termômetro. Quando a relação do crente com o incrédulo, do crente com o ímpio, ela começa a ser prejudicial. Quando por conta desta relação, desta amizade ou deste relacionamento, o crente deixa de cumprir a palavra de Deus, é tentado a andar por outros caminhos, por outras verdades, né? Por isso o salmista diz aqui que ele prefere se apartar dos malfeitores e guardar
os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos do Senhor. Isso mostra o amor do salmista pela palavra, o amor do salmista pela instrução do Senhor, pelo direcionamento de Deus. Então, ele roga e clama aqui no verso 16, dizendo: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva, e não permita que a minha esperança me envergonhe. Aqui o salmista clama a Deus para que ele, segundo a sua palavra, segundo as suas promessas, venha ampará-lo, venha socorrê-lo, ao ponto de clamar para que a sua esperança não seja envergonhada. Uma vez mais aqui o Salmo 119 nos dá uma boa lição de como lidarmos com momentos difíceis, de angústia, de sofrimento, de dor. A Bíblia, na verdade, irmãos, sobretudo os Salmos, são uma bela fonte de como lidarmos com os sofrimentos. O clamor a Deus, colocar a esperança e o coração no Senhor, com certeza é um caminho, não é? É uma das formas de lidarmos com isso. Por isso, o salmista clama aqui no verso 116 e também no 117, né? No verso 116, ampara-me. No verso 117, sustenta-me. É essa a ideia de que o amparo e o sustento vem de Deus. Diante das perseguições, das inverdades, né? Diante dos ataques deste mundo, né? A verdade de Deus, o salmista clama, tendo nele a sua esperança e buscando nele a sua esperança, inclusive pedindo que essa esperança não seja envergonhada, né? Não seja envergonhada. Esperar em Deus não é algo fácil, irmãos. Esperar em Deus não é algo fácil. Sobretudo no mundo imediatista como o nosso, né? Nós queremos ver a coisa acontecer e queremos ver rápido, queremos ver logo, não é? E muitas vezes trazemos esse imediatismo, essa pressa para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com o Senhor, diante daquilo que queremos que de fato Ele intervenha, Ele adentre. Mas nesse sentido, Cristo é o nosso exemplo, né? Cristo é o nosso exemplo de como esperar em Deus, de como aguardar no Senhor diante das lutas, das tribulações, das angústias, das tentações que nós enfrentamos. Então pede ele no verso 116: ampara-me, ampara-me segundo a tua promessa. E essa aqui é a promessa que está presente em todo o Antigo Testamento, não é? Eu já comentei com os irmãos os muitos versículos que tem no Antigo Testamento do Senhor prometendo que sempre estaria com o seu povo, inclusive dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Não te espantes, não se assuste, porque eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu estou contigo. Então são essas promessas que o salmista tem em mente quando ele diz: Senhor, ampara-me, ampara-me segundo a tua promessa. Essa promessa de que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor está sempre conosco, nos amparando, nos ajudando, nos acolhendo. É a certeza que nós devemos ter. Certeza, irmãos, que, preste bem atenção, nem sempre irá combinar com o nosso sentimento. Certeza que nem sempre irá combinar com o nosso sentimento. Imagine uma criança que está nesse processo de se adaptar para dormir sozinha no quarto, e ela tem medo de ficar sozinha, e ela tem medo do escuro. Então, o que traz essa insegurança e o sentimento da criança naquele momento ali é um sentimento de que ela está só, não é isso? Naquele momento ela sente como se estivesse sozinha. E esse sentimento de estar só traz a ela medo e insegurança. Mas esse sentimento que ela tem coaduna com a verdade dos fatos? Não, porque ela não está sozinha, não é? O pai e a mãe estão logo ali, no quarto do lado, não é? A depender de quantas pessoas estejam na casa e da segurança, ela está amparada, segura, protegida. Percebe como nem sempre aquilo que nós sentimos
condiz com a verdade. Condiz com a verdade. O fato de muitas vezes nos sentirmos sozinhos, desamparados, e até sem esperança, amedrontados, isso não condiz com a verdade da certeza e segurança que temos de que o Senhor está cuidando de nós, de que Ele está nos amparando, nos protegendo, nos guardando. Então, quando o salmista diz: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva, perceba que ele não está olhando para os sentimentos do seu coração para buscar essa esperança e esse amparo, mas está olhando para a promessa de Deus, para a palavra de Deus, para aquilo que a palavra de Deus nos garante. E a garantia é que Ele está conosco, que Ele cuida de nós, que Ele é o nosso pastor, que Ele não nos deixa faltar nada, e que não devemos ter medo, muito pelo contrário, devemos ter o nosso coração cheio de coragem, de alegria, de gozo. Então é esse o contraste que aparece aqui. Mas o salmista continua clamando: sustenta-me, verso 117, acompanha aí. Sustenta-me e serei salvo. Ou seja, o salmista aqui lança a esperança da sua salvação no sustento do Senhor. E diz ele ainda: e sempre atentarei para os teus decretos. Isso é algo que o Salmo 119 sempre nos ensina também, irmãos. Essa ideia do esforço e da fidelidade do salmista no cumprimento da palavra do Senhor, ligada à certeza da salvação, do cuidado e do amparo de Deus. Graças à obra de Cristo e a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer que vai numerar ou manifestar Deus a sua bondade e a sua graça sobre nós, certo? Deus não lhe abençoa necessariamente porque você é uma pessoa crente que ora bastante e que lê a Bíblia e que obedece os mandamentos do Senhor. Essas coisas não estão diretamente ligadas. Por quê? Em primeiro lugar, porque Ele abençoa o ímpio, não é verdade? Ele abençoa o incrédulo, Ele abençoa aqueles que negam, que zombam, que debocham dele, não é? Então, isso é uma das provas de que a bênção do Senhor, a boa mão do Senhor, não depende necessariamente daquilo que nós façamos. Em segundo lugar, porque, e isso nos mostra também, essa verdade nos mostra que essa bênção do Senhor, ela é fruto então da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia. Mas, a palavra de Deus também nos garante como é abençoado a vida daqueles que se esforçam para ter vida santa, reta e pura diante de Deus. Não por seus méritos, mas por uma graça abundante de Deus sobre a vida dele. E aqui o salmista faz o tempo todo, né, essa ligação. Senhor, até parece uma lembrança, né, do salmista, do quanto ele tem se esforçado para obedecer a palavra, para cumprir os mandamentos do Senhor, para agir conforme a lei do Senhor preceitua, conforme a palavra do Senhor nos instrui. Por isso ele diz: sustenta-me, Senhor, e serei salvo, e sempre estarei atento aos teus decretos. O quanto você e eu andamos e estamos atentos aos decretos de Deus? O quanto conhecemos os decretos de Deus? Será que podemos dizer como salmista: Senhor, sustenta-me, salva-me, e eu sempre estarei atento aos teus decretos? É uma bela reflexão que esse texto nos traz, que o salmista nos traz. Mas o salmista continua sua oração no verso 18, dizendo: desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque a falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos.
No verso 118, o salmista faz uma petição ao Senhor, uma oração ao Senhor, para que o Senhor despreze os que se desviam dos teus decretos. Aqui parece que o salmista está fazendo uma alusão àqueles que supostamente fazem parte do povo de Deus, mas na verdade não fazem. Uma alusão aos lobos em pele de cordeiro, ao joio no meio do trigo. Sim, irmãos, porque muitas vezes estes fizeram e fazem muito mais mal à igreja do que aqueles que nunca fizeram parte do povo de Deus. Muitas vezes aqueles que envergonham o nome de Cristo, aqueles que envergonham o nome da igreja, o nome do povo de Deus, daqueles que se fazem como povo de Deus, mas na verdade não são falsos profetas, são ímpios e que ali estão, muitas vezes trazem um prejuízo muito maior do que aqueles que nunca estiveram ali. E a oração do salmista é para que o Senhor despreze esses que se desviam dos decretos do Senhor. E a ideia de se desviar dos decretos aqui é de fato abandoná-los, é rompê-los, né? Não trata-se de um desvio corriqueiro e cotidiano daqueles que certamente nós cometemos e também nos desviamos, mas são daqueles que, vejam só a continuação no verso 18, que fazem da falsidade a sua astúcia. A sua astúcia. É por isso, irmãos, que a falsidade não deveria ser algo presente dentro da igreja, nas nossas relações interpessoais, porque trata-se de uma característica dos ímpios. E a falsidade aqui tem uma relação direta com falsos sentimentos, né? Com falsas ações, ações que supostamente são ações de amor, de misericórdia, de cumplicidade, mas que na verdade não são, né? E é esse contraste que o salmista faz aqui, dizendo então que a falsidade trata-se de uma ação daqueles que desprezam os decretos do Senhor. Então, se no verso 118 ele faz essa petição, no verso 119, veja só, o salmista está fazendo uma afirmação da ação do Senhor diante dos ímpios. Diz ele: rejeitas como escória todos os ímpios da terra, pois amo os teus testemunhos. Ele conclui no verso 120, deixando claro o seu temor ao Senhor, o seu temor diante de Deus. E diz ele: arrepia-se-me a carne com temor de ti, pois temo os teus juízos. É interessante isso porque é muito fácil olhar para a palavra de Deus tentando enxergar apenas as suas promessas, não é? Olhar para a palavra de Deus e ver apenas as bênçãos do Senhor, ou o modo como Ele nos garante que irá nos abençoar, cuidar de nós e estar conosco. Mas a Bíblia também está recheada de passagens de textos que mostram o que pode acontecer conosco quando desobedecemos ao Senhor, quando desagradamos a Ele, quando não fazemos a sua vontade, quando agimos carnalmente. E aqui o salmista olha para isso, dizendo quanto ao olhar para os decretos do Senhor, para os juízos do Senhor, quanto isso traz temor ao seu coração, ao ponto de ele se arrepiar na sua carne. Não é? Isso aqui aponta para essa confiança no Senhor, mas também para este temor diante dele. Esse texto, irmãos, então nos lembra nessa noite de como nós devemos amar a palavra do Senhor e rejeitar toda a falsidade, toda a inverdade, toda a duplicidade, independente das circunstâncias e das consequências que isso possa nos trazer. O quanto devemos confiar na palavra do Senhor como nossa fonte de sustento, crendo nas promessas que Ele nos fez. E em terceiro lugar, esse texto nos mostra que nós, enquanto crentes, devemos temer o juízo de Deus, porque esse Deus é o mesmo Deus que continua, sim, amando o pecador, mas odiando o pecado. Que o Senhor, irmãos, nos dê graça para vivermos essa palavra, para amarmos essa palavra, para buscarmos esta palavra cada vez mais. Eu continuo desafiando a igreja e aos irmãos
para crescer no conhecimento da palavra do Senhor. E isso não se dá de outro modo, senão lendo a palavra, conhecendo a palavra. Faça da leitura bíblica uma ação diária. Tire um tempo do seu dia, no seu horário, para buscar o Senhor por meio da leitura. Escolha um texto, um livro, um testamento e leia sequencialmente. Faça observações daquilo que Deus falou ao seu coração. Estude, busque, e assim certamente o Senhor nos dará crescimento por meio do conhecimento que vem da palavra do Senhor. Que Ele mesmo assim então aplique a sua palavra nos nossos corações, nos dando graça para permanecermos fiéis a ela para todo sempre. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Pedir ao nosso irmão Jader que ore ao Senhor. Vai chegar um microfone aí, Jader. Colocando-nos diante dele e também assim encerrando esse tempo aqui de estudo da palavra. Oremos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela palavra dada, por ouvirmos aquilo que foi destinado aos nossos corações. Obrigado pela palavra dada, por todos que estão aqui, e te pedimos que tenhas misericórdia de nossas vidas. Despede-nos em paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, domingo...